Aleluia! Nesta noite nós celebramos o maior milagre da história. Nesta noite nós celebramos o alicerce principal do cristianismo, a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição é a questão fundamental para a nossa fé. Nenhum evento da história bíblica, nenhum sequer, é mais importante que a ressurreição de Jesus Cristo. No final da canção Morto por Mim, que iremos entoar depois dessa mensagem, expressei nos seguintes termos essa verdade central: eu estava enganado, destinado ao inferno. Pela fé em tua ressurreição, fui liberto. Vivo para ti, Jesus, vivo para ti. Paulo apóstolo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 14: e se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, diz Paulo no verso 17, 1 Coríntios 15, a fé que vocês têm, de novo ele afirma, é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Sir Edward Clarke, ele foi juiz da Suprema Corte Britânica, fez um estudo legal completo do primeiro domingo de Páscoa, ou seja, fez uma pesquisa cuidadosa sobre o domingo em que Cristo ressuscitou. E depois dessa sua pesquisa, Sir Edward Clarke diz: para mim, as evidências são conclusivas. Ele era juiz da Suprema Corte Britânica. Para mim, as evidências são conclusivas. E frequentemente na Suprema Corte cheguei a um veredito com evidências muito menos convincentes. Como advogado, aceito as evidências dos evangelhos sem reservas, o testemunho de homens confiáveis sobre fatos que eles puderam provar. Diz Sir Edward Clarke, é inegável o relato dos evangelhos. As evidências são muito contundentes. Não dá para negar que ao terceiro dia Cristo ressuscitou. Karl Barth, estimado teólogo e historiador também, no volume 2 de sua obra History and Hermeneutics, História e Hermenêutica, ele conta que mesmo os historiadores mais céticos concordam que para os primeiros cristãos a ressurreição de Jesus foi um evento real na história, a própria base da fé e não uma ideia mítica que brotou da imaginação criativa dos crentes. Ou seja, para a igreja primitiva, diz Braten, não dá para dizer que é mito a paixão com a ressurreição ao fim. Não há mito, é relato verídico. Lee Strobel, um jornalista que foi editor premiadíssimo do jornal Chicago Tribune, no seu livro Em Defesa de Cristo, temos esse exemplar em língua portuguesa, exemplifica a relevância dessa questão para os nossos dias, a questão da ressurreição e da historicidade da ressurreição. No final da sua entrevista com um filósofo chamado Gary Habermas, em 2002, Lee Strobel pergunta para Habermas qual a importância da ressurreição de Cristo. Habermas, que tinha uma barba muito farta, com essa barba, que já estava ficando grisalha em 2002, ele estava na entrevista com respostas rápidas, palavras incisivas, e agora Habermas recua na intensidade da sua fala durante a entrevista com Strobel. Para de citar estudiosos, era um homem extremamente erudito, para de citar a Bíblia, ele não está mais defendendo uma tese. Habermas decide assumir o risco de voltar no tempo, 7 anos antes, quando sua esposa, Debbie, lentamente
foi morrendo de câncer no estômago. Lee Strobel conta que foi pego de surpresa naquele momento tão íntimo da vida de Gary Habermas. E ele fica em absoluto silêncio diante daquele filósofo. Agora eu vou citar as palavras literais de Gary Habermas. Eu me sentei em nossa varanda. Aí ele olha para o lado, para o nada, suspira e continua. Minha esposa estava lá em cima, no andar de cima, morrendo. Exceto durante as primeiras semanas, ela passara todo o tempo em casa. Foi uma época terrível. A pior coisa que pode acontecer a alguém. Ele olhou diretamente nos olhos de Lee Strobel e disse: mas você sabe o que foi surpreendente? Meus alunos, porque ele era professor de teologia e de filosofia na faculdade, meus alunos me telefonavam, não apenas um, mas vários, e diziam: numa hora como essa, o Senhor não está feliz com a ideia da ressurreição? Por mais sérias que fossem as circunstâncias, diz Gary Habermas, eu tive de sorrir por dois motivos. Primeiro, meus alunos tentavam me animar com o meu próprio ensino. E o segundo, aquilo funcionou. Sentado ali na varanda, pensei em Jó, que passou por todas aquelas coisas terríveis e fez perguntas a Deus, até que Deus virou a mesa e fez algumas perguntas a Jó. Eu sabia que se Deus viesse a mim, eu lhe faria somente uma pergunta: Senhor, por que Debbie está lá em cima naquela cama? Eu acho que Deus responderia perguntando com carinho: Gary, eu não ressuscitei o meu filho. Eu diria: tudo bem, Senhor, já escrevi 7 livros só sobre esse tema. E de fato ele escreveu 7 livros extremamente conceituados sobre a ressurreição. É claro que ele ressuscitou. Eu quero saber sobre Debbie. Diz ele, acho que o Senhor ficaria retomando sempre a mesma pergunta: eu não ressuscitei o meu filho? Eu não ressuscitei o meu filho? Até que eu entendesse. Habermas completa: a ressurreição de Jesus significa que se Jesus ressuscitou 2000 anos atrás, há uma resposta para a morte da minha esposa Debbie em 1995. E quer saber de uma coisa? Essa resposta me bastou quando eu estava sentado naquela varanda, e me basta até hoje. Gary Habermas faz uma pausa e prossegue: emocionalmente foi uma época terrível para mim, mas não pude fugir do fato de que a ressurreição de Jesus é a resposta para o sofrimento. Eu ainda estava angustiado, ainda me perguntava como criaria 4 filhos sozinho, mas não houve um só momento em que essa verdade não me confortasse. Perder minha esposa foi a experiência mais dolorosa, porque jamais passei. Mas se a ressurreição de Jesus pôde me ajudar a passar por ela, pode me fazer passar por qualquer outra coisa. Ela serviu para o ano 30 da nossa era, serviu para 1995, o ano da morte da minha esposa, serve para 2002, o ano em que ele estava sendo entrevistado por Lee Strobel, e servirá para o futuro. Isso não é um sermão, ele diz. Creio nisso de todo o meu coração. Se existe ressurreição, existe o céu. Se Jesus ressuscitou, minha esposa Debbie ressuscitará. E eu também ressuscitarei um dia. Então verei a Cristo e a Debbie. Se a morte como punição veio até nós por causa do pecado,
A ressurreição de Cristo aponta para a plena vitória de Cristo sobre os nossos pecados, que Ele levou para a cruz. Se Cristo ressuscitou, o poder do pecado foi vencido. Os mortos em Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. O fim da morte é o fim do pecado. O fim da morte é a total reconciliação com Deus. A ressurreição de Cristo é a porta de entrada no paraíso. Lee Strobel afirma: a ressurreição é a comprovação suprema da identidade divina de Jesus e de seu ensino inspirado. É a prova do seu triunfo sobre a morte e o pecado. É a antecipação da ressurreição dos seus seguidores. É a base da esperança cristã. É o maior de todos os milagres. A pergunta que fazemos é esta: terá Jesus Cristo realmente ressuscitado dentre os mortos? Quais evidências podem ser encontradas do maior milagre da história? Jesus foi visto vivo, é verdade. Depois foi visto morto, mas depois foi novamente visto vivo. Paulo apóstolo escreveu 1 aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, entre os anos 55 e 57 da nossa era. Em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 4, Paulo diz: agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Ou seja, ele já havia pregado aos coríntios. Os coríntios eram filhos na fé de Paulo. Agora ele está mandando uma carta para os seus filhos na fé. Volto à leitura. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Veja essa expressão, essa construção de Paulo. Eu transmiti o que eu recebi. E a gente vai ver isso agora mais detidamente. Eu lhes transmiti, volto, leitura do verso 3 de 1 Coríntios, capítulo 15. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Aleluia. Nesse trecho, Paulo diz que quando anteriormente ele havia pregado aos coríntios, ele lhes havia transmitido uma mensagem que podia ser resumida em palavras que Paulo vai citar aqui e que têm sido corretamente interpretadas como sendo um antigo credo, uma declaração de fé sistematizada, organizada, sintética, que resume grandes conceitos da fé. Paulo havia transmitido aos coríntios uma mensagem, repito, que podia ser resumida no antigo credo. É certo que essa declaração de fé, cuidadosamente transmitida por Paulo, era, obviamente, anterior à viagem missionária de Paulo a Corinto, que ele havia feito no ano 51. A carta escrita entre 55 e 57, a viagem missionária de Paulo, que antecedeu essa carta, no ano 51. Mas o credo já estava em uso. Esse credo aparece, no mínimo, já 20 anos após a ressurreição de Jesus, uma data bem antiga, sendo utilizado pelos cristãos primitivos. Entretanto, há quem diga mais. Vários estudiosos colocam esse credo antes, entre 2 e 8 anos apenas após a ressurreição do Senhor. Ou seja, se considerarmos que a ressurreição de Cristo tem ocorrido em torno do ano 30 da nossa era, o credo que Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 a 4,
foi composto entre os anos 32 e 38. Um dos pouquíssimos rabinos ortodoxos, eu estou falando de um judeu, portanto, um judeu ortodoxo não cristão, um dos pouquíssimos rabinos ortodoxos, estudioso do Novo Testamento, Pinchas Lapide, diz que as evidências que sustentam o credo são tão fortes, esse credo citado por Paulo, que ele pode ser considerado, diz Pinchas, a declaração de uma testemunha ocular. Alguém que viu a paixão de Cristo e a sua ressurreição, enunciou o credo que Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo recebe esse credo, possivelmente em Damasco ou em Jerusalém. É um material, essa confissão de fé, incrivelmente antiga no texto do Novo Testamento. É mesmo um testemunho dos primórdios da nossa era, que não contém floreios. É direto. Jesus aparece vivo, diz o credo, a céticos como Paulo e Tiago, irmão do Senhor, que a Bíblia expressamente diz que, juntamente com demais irmãos de Cristo, não cria no Salvador até a ressurreição, eles só passam a crer depois da ressurreição. O credo aparece sem floreios. Jesus, por meio do credo, é identificado como aquele que surge vivo, ressurreto, a Paulo, a Tiago, a Pedro e aos demais apóstolos. Paulo, na continuação do texto de 1 Coríntios, vai dizer que se tornou, por graça de Deus, testemunha ocular da ressurreição, pois Cristo lhe apareceu no caminho de Damasco. Ainda nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, versos 5 a 8, Paulo escreve: Cristo apareceu a Cefas, Pedro, e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Paulo, possivelmente, recebeu o credo diretamente das testemunhas oculares citadas por ele, Pedro e Tiago. E Paulo tomou todo cuidado, isso está expresso no texto do Novo Testamento, nós vamos examinar, todo cuidado para confirmar a exatidão de todo o relato. Possivelmente ele recebeu esse material 3 anos após a sua conversão, quando fez sua viagem a Jerusalém. E aí, diz o texto, ele se encontra com Pedro e Tiago. Paulo descreve essa viagem a Jerusalém em Gálatas capítulo 1, versos 18 e 19. Eu quero ler esse texto na nova tradução da linguagem de hoje, pois, surpreendentemente, em língua portuguesa, nas minhas pesquisas, a nova tradução na linguagem de hoje, nesses 2 versos, foi a que chegou mais perto do original grego. 3 anos depois da conversão, diz Paulo, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro, e fiquei 2 semanas com ele, e não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. Paulo aqui utiliza uma palavra grega muito interessante, historesai, é a conjugação do verbo historel, que aqui na nova tradução da linguagem de hoje aparece como pedir informações. Paulo não apanha simplesmente os relatos sobre a vida de Cristo no ar, no meio da conversa, não é isso com Pedro e Tiago. O que o texto de Gálatas está dizendo para nós é que quando ele se encontra com eles, Paulo faz uma investigação. A chave linguística do grego coloca como primeira acepção do termo historel o ato de inquirir, perscrutar, investigar. Paulo agora faz um papel de pesquisador, ele quer conferir cuidadosamente as informações sobre a vida e a paixão de Cristo. Um pouco adiante, em 1 Coríntios ainda, capítulo 15, verso 11, Paulo enfatiza que os outros apóstolos pregavam o mesmíssimo evangelho que ele, anunciavam
a mesma mensagem da ressurreição. Portanto, se fui eu ou foram eles que anunciaram as boas novas a vocês, não importa, pois todos anunciamos a mesma coisa. O que importa é que vocês creram. Isso quer dizer que a testemunha ocular, Paulo, está dizendo exatamente a mesma coisa que as testemunhas oculares, Pedro e Tiago. Voltemos às palavras do credo que Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 15. Eu amo as falas de Joaquim Jeremias, e uma delas, grande erudito, sobre o credo de 1 Coríntios 15 é Joaquim Jeremias, que morou anos em Jerusalém, que dominava as línguas semitas, falava o árabe, o grego, o aramaico, o hebraico, fluente nessas línguas. Ele chama esse credo de a tradição mais antiga de todas. Paulo diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos confessar essa fé. Isso é um credo antigo, talvez o mais antigo do cristianismo. Vamos juntos? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Aleluia. Paulo apresenta o trecho com as palavras recebi e transmiti. Paulo aqui utiliza a linguagem bem rabínica. São termos próprios do rabinato, e Paulo era rabino antes da conversão. São termos rabínicos que indicam a transmissão de uma tradição. Recebi, transmiti. Paulo utiliza aqui um paralelismo no texto. O estilo do texto se apresenta como confissão, como credo. Então ele faz o paralelo da morte de Cristo, segundo as Escrituras, da sepultura e ressurreição no terceiro dia, segundo as Escrituras. Construção típica dos credos. Em terceiro lugar, o texto original, e nós vimos que também é utilizada essa nomenclatura aqui na nova tradução da linguagem de hoje, usa Cefas para Pedro. Não utiliza o nome Pedro, usa Cefas, que é o nome aramaico de Pedro. Na verdade, o próprio uso do aramaico aqui no texto indica uma origem muito antiga. O credo contém diversas expressões antigas que Paulo costumeiramente não usava nas suas cartas. Paulo não utilizava essas expressões que aparecem aqui. Aos 12, no terceiro dia, ressuscitou. Paulo não utiliza normalmente essas expressões. Para Gary Habermas, todas as evidências nos evangelhos e em Atos, incidente após incidente, testemunho após testemunho, detalhe após detalhe, comprovação sobre comprovação, são extremamente impressionantes. Não há, para esse grande filósofo, nenhum outro evento da história antiga tão bem atestado. Então vejamos, em sequência, as aparições do Cristo ressurreto. Eu não vou me ater à leitura dos textos, apenas irei citá-los, mas eu gostaria que nós visualizássemos essas aparições do Cristo ressurreto, lembrando que ele não aparece como algo fantasmagórico, ele surge em carne e osso diante dessas pessoas. Primeira aparição, a primeira pessoa para quem aparece. Isso foi pregado aqui anos atrás. É Maria Madalena. A primeiríssima pessoa, Maria Madalena, de quem ele havia expulsado, diz a Escritura, 7 demônios. A liberta Maria Madalena, a discípula Maria Madalena, é a primeira, segundo o Evangelho de João, capítulo 20, a ver o Cristo ressurreto. Em Mateus 28, a Bíblia diz, em segundo lugar, que outras mulheres foram as próximas testemunhas oculares do Cristo ressurreto.
Lucas capítulo 24 diz que Cleopas e outro discípulo estavam no caminho de Emaús quando foram surpreendidos pela presença de Jesus. Os dois discípulos no caminho de Emaús, há um hino, se não me engano, da harpa cristã que fala exatamente isso, né? Dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, versos 13 em diante. A quarta aparição do Cristo ressurreto, diz a Bíblia, em Lucas 24 ainda, é para 11 discípulos e outras pessoas. Vejam que o número está crescendo. 11 discípulos e outras pessoas. Quinta aparição, Jesus surge diante de 10 apóstolos e outros discípulos, sem a presença de um tal apóstolo, que só creria se tocasse, um tal de Tomé. João capítulo 20, versos 19 em diante. A sexta aparição é justamente para os apóstolos, também com a presença de Tomé. João capítulo 20, 26 em diante. Sétima aparição de Cristo é para 7 apóstolos, em João capítulo 21. A oitava é para todos os discípulos, em Mateus 28. E a nona, para todos os apóstolos no Monte das Oliveiras. E aqui surge uma possibilidade, porque Paulo fala que Jesus também apareceu para 500 irmãos de uma vez. Pode ser que nessa aparição citada em Lucas 24, pouco antes da ascensão, e em Atos capítulo 1, pode ser que aí Jesus tenha surgido a esses 500. Na gloriosa mensagem que está lá no nosso canal, disponível no YouTube, Maria Madalena e os 7 Espíritos de Deus, nós vimos que a primeira testemunha foi uma mulher. Os evangelhos concordam entre si que o túmulo vazio e o Cristo ressurreto foram vistos primeiramente por mulheres, que eram amigas e seguidoras de Jesus. Isso é extremamente relevante, preste muita atenção. Pastor, é relevante? Extremamente relevante. É verdade que essas mulheres eram amigas de Jesus, e o fato de serem amigas do Senhor em nada invalida o seu testemunho. Bem pelo contrário, como iremos ver agora. Para quem conhece os hábitos, os costumes da Palestina do primeiro século, o papel das mulheres na sociedade judaica do primeiro século é absolutamente extraordinário que os evangelhos reportem que mulheres descobriram o túmulo vazio. As mulheres, naquela sociedade, estavam num nível tão baixo na escala social da Palestina do século I, que há, por exemplo, antigas declarações de mestres judeus, rabinos, dizendo o seguinte, vou citar ipsis literis: é preferível que as palavras da Torá, da lei, sejam queimadas do que entregues a mulheres. Outra afirmação do rabinato: feliz é quem tem filhos, mas ai de quem tem filhas. O testemunho das mulheres era considerado tão sem valor que elas não eram admitidas como testemunhas em um tribunal judaico. Testemunho de mulher não vale. Essa era a visão na Palestina do primeiro século. É absolutamente notável que as principais, na verdade, primeiras testemunhas do túmulo vazio sejam essas mulheres, amigas de Jesus. Qualquer relato lendário, mitológico, inventado, aqui eu estou usando essas terminologias de modo pejorativo, propositalmente. Qualquer relato lendário posterior certamente teria colocado homens como os primeiros espectadores da ressurreição. Pedro e João, por exemplo. O fato de mulheres serem as primeiras testemunhas do túmulo vazio e do Cristo ressurreto é uma explicação plausível, quer gostem ou não,
de que de fato foram elas as primeiras que encontraram o túmulo, e isso mostra para nós que os escritores dos evangelhos tinham apenas uma preocupação: registrarem fielmente aquilo que aconteceu. Doesse a quem doesse, incomodasse a quem incomodasse, não ficasse bem, pouco importava. Se a questão ficasse embaraçosa naquele contexto cultural, isso apenas diz para nós que o texto é histórico. O texto não é lenda. Ninguém escreveria uma lenda no primeiro século dizendo que mulheres são as primeiras testemunhas. Estamos juntos? Ninguém faria isso. É um tiro no pé. Glória a Deus pelas testemunhas femininas. Vamos fazer um breve apanhado de evidências. Quantos estamos juntos nessa mensagem? Em primeiro lugar, o túmulo vazio está claramente implícito. Frase interessante, né? Claramente implícito na tradição antiga que é transmitida por Paulo no credo de 1 Coríntios capítulo 15. Esse credo é uma fonte de informações históricas sobre Jesus, uma fonte muito antiga e confiável. Em segundo lugar, tanto cristãos quanto judeus conheciam o lugar em que Jesus foi sepultado. Portanto, se o túmulo não estava vazio, seria impossível criar um movimento baseado na fé na ressurreição. Todo mundo, repito, todo mundo sabia, judeus e cristãos, o lugar em que Jesus havia sido sepultado. Se o túmulo não estava vazio, se Jesus estava morto lá e não ressuscitou ao terceiro dia, seria absolutamente impossível começar-se o movimento em Jerusalém como começou, fundado justamente em fé na ressurreição. Isso seria insustentável. Na mesma cidade onde Jesus fora publicamente executado e sepultado, seria impossível sustentar a ressurreição de alguém que não ressuscitou, um túmulo que ainda estava cheio. O nascimento histórico, portanto, da fé cristã em Jerusalém obriga a veracidade da ressurreição. Em terceiro lugar, nós podemos dizer pela linguagem, pelo estilo, preste muita atenção, que Marcos, o evangelista, obteve a sua história do túmulo vazio, na verdade toda a narrativa da paixão, muito provavelmente de uma fonte ainda mais antiga, sendo, de um modo geral, o evangelho de Marcos considerado o mais antigo dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Na verdade, há evidências de que essa fonte já existia antes do ano 37 da nossa era. Isso seria muito próximo dos eventos para ser considerada a história toda uma lenda. Não dá, está perto demais dos acontecimentos. Adrian Nicholas Sherwin White, ele foi presidente da Sociedade para a Promoção de Estudos Romanos. Ele era professor de História Clássica na Universidade de Oxford. Ele disse que teria sido sem precedentes em qualquer lugar da história que uma lenda surgisse tão rapidamente e distorcesse os evangelhos de modo tão significativo. Ou seja, traduzido em miúdos, o relato da ressurreição feito por Marcos é praticamente contemporâneo da ressurreição. O texto praticamente foi escrito, a origem do texto praticamente foi escrita na época em que os eventos aconteceram. É impossível que seja lenda, a história é pura. O que lemos em Marcos capítulo 16 depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus.
Num domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos: ele vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Aleluia. Em quarto lugar, nós temos a simplicidade da história do túmulo vazio em Marcos. A história é simples. Relatos de ficção, presta atenção, relatos de ficção que não entraram no texto do Novo Testamento, portanto são considerados apócrifos. Relatos ficcionais do segundo século da nossa era, contém todo tipo de floreios, em que Jesus sai do túmulo em glória e poder, todos veem, desde sacerdotes até autoridades judaicas, até os guardas romanos. É um espetáculo de luzes, de pirotecnia. Lendas. As lendas são assim, elas precisam de muitos floreios, mas elas só surgem muito tempo após os eventos. Sabe por quê? Porque as testemunhas oculares já precisam ter morrido para que surjam as lendas. Porque senão a testemunha ocular vai dizer: olha, eu estava lá, ninguém viu, como é que você está dizendo isso? Porque a saída propriamente da tumba, ninguém testemunhou. A não ser talvez os anjos. Nós temos a simplicidade, sem floreios, sem lendas, sem acréscimos. O relato que Marcos faz da história do túmulo vazio chama a atenção pela sua simplicidade. Em quinto lugar, o testemunho unânime de que o túmulo foi encontrado vazio por mulheres, como vimos, fala em favor da autenticidade da história. Seria completamente embaraçoso para os discípulos admitirem que as mulheres foram as primeiras testemunhas naquela cultura. Ainda assim, eles o admitiram. Em sexto lugar, a polêmica mais antiga com os judeus, e lembrando lá do final dos evangelhos, quando é dito que os judeus inventaram a história do roubo do cadáver de Jesus. Então, eles disseram: olha, ele não ressuscitou não, os discípulos dele vieram aqui durante a noite enquanto os guardas estavam dormindo e saquearam, roubaram o cadáver do Senhor. Sexto lugar, sexta evidência, a polêmica mais antiga com os judeus, de novo pressupõe o túmulo vazio. Não havia nem lá ninguém que afirmasse que o túmulo ainda continha o corpo de Jesus. A pergunta era sempre: o que aconteceu com o corpo? Os judeus inventaram essa história absolutamente ridícula de que os guardas tinham tirado uma soneca. É evidente que eles estavam se agarrando, até porque há uma falha lógica aqui, Se estavam dormindo, como sabem que foram os discípulos que roubaram? Há um erro lógico aqui. Se estava todo mundo no sono, ninguém viu. Voltando, os judeus inventaram essa história ridícula de que os guardas tinham adormecido. É evidente que os não crentes na ressurreição, na verdade não crentes em Jesus, estavam se agarrando a qualquer coisa para salvar a sua incredulidade. Em linguagem militar, e eu sei que temos vários ex-militares e até militares nativos aqui, a gente chama isso de gagá do desespero. Isso é o gagá do desespero. Você está se agarrando a tudo para ver se sustenta.
uma ideia que você sabe não ser verdadeira. O que importa é que, partindo dessa pressuposição de que o túmulo estava vazio, por um motivo bem simples, porque todos sabiam que o túmulo estava vazio. Diversas pessoas testemunharam que Jesus apareceu vivo depois da sua morte. Vamos ao final dessa mensagem. Temos nomes de indivíduos, temos grupos de pessoas específicas que o viram, nomes anotados, olha, esse detalhe é muito importante, nomes anotados de testemunhas oculares, quando ainda era possível conferir com elas a veracidade daquilo que estava sendo dito. Elas estavam vivas. Há várias aparições, há muitas pessoas diferentes nos evangelhos e em Atos. Há aparições a indivíduos, há aparições a grupos, às vezes dentro de casa, outras vezes no caminho. Há pessoas receptivas como João, há pessoas céticas como Tomé. Algumas vezes as pessoas tocaram Jesus, comeram com Jesus. Eu estou falando do Cristo ressurreto. Os textos dizem que ele estava fisicamente presente com eles. As aparições ocorrem durante várias semanas, mais precisamente por pelo menos 40 dias. O relato das testemunhas não é fruto de ingenuidade ou de alucinações. E aqui eu cito Gary Collins. Gary Collins foi presidente da Associação Americana de Psicólogos, e ele nega enfaticamente qualquer possibilidade de alucinação. Ele diz: alucinações são ocorrências individuais. Pela própria natureza, apenas uma pessoa pode ver uma alucinação em dado momento. Alucinações não são algo que possa ser visto por um grupo de pessoas. Também não é possível que alguém induza outra pessoa a ter uma alucinação. E como uma alucinação, diz Gary Collins, só existe neste sentido subjetivo, pessoal, é óbvio que outros não podem testemunhá-la. Eu não posso ver a sua alucinação. Os testemunhos não são fruto de ingenuidade ou de alucinações. Também não são resultado de má fé, porque a história prova por A mais B, inclusive em textos romanos, não são nem de origem cristã, em textos seculares, que apóstolos e demais cristãos deram a vida justamente por anunciarem o Cristo ressurreto como Senhor e Salvador. Ninguém, fazendo uso de má fé, morreria por sua mentira. C.H. Dodd, um famoso professor, textos maravilhosos, foi professor em Cambridge. Ele estudou com cuidado essas aparições e concluiu que várias dessas aparições se baseiam em material especialmente antigo. São relatos muito antigos. Por exemplo, o texto em que Jesus aparece às mulheres em Mateus capítulo 28, versos 8 a 10. O encontro de Jesus com 11 apóstolos, quando ele lhes dá a grande comissão em Mateus capítulo 28. O famoso texto em que Jesus diz: indo, fazei discípulos de todas as nações. A reunião com os discípulos em João capítulo 20, quando ele mostra para eles: veja aqui minhas mãos, meu lado, veja aqui as marcas dos cravos. São relatos extremamente antigos, muito próximos, textos que foram escritos muito próximos da época em que essas coisas aconteceram, ou seja, próximos da época mesmo da ressurreição. Atos dos Apóstolos está repleto de referências às aparições de Jesus. Pedro foi categórico acerca disso. Por exemplo, no discurso de Pentecostes, Atos capítulo 2, verso 32, Pedro diz: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós, Pedro está falando para mais de 3.000 pessoas, 50 dias após a ressurreição. Pedro está dizendo: todos nós somos testemunhas desse fato. Vocês sabem que isso aconteceu aqui em Jerusalém. Não foi uma coisa escondida, todos sabem desse acontecimento. Pedro repete essa afirmação em Atos capítulo 3, verso 15: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso.
Pedro, conversando com o centurião Cornélio, em Atos capítulo 10, verso 41, diz que ele, Pedro e outros irmãos comeram e beberam com Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos. Paulo fala no discurso em Atos capítulo 13, verso 31, por muitos dias Jesus foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Eu encerro dizendo que a ressurreição de Jesus foi com certeza o centro da proclamação dos primeiros cristãos, o centro da nossa fé, o centro da mensagem cristã desde o começo. Os primeiros cristãos não apenas reforçavam os ensinos de Jesus, reafirmavam os ensinos de Jesus, mas estavam absolutamente convictos de que ele tinha sido visto vivo após a crucificação. O detalhe é que foi isso que mudou a vida deles. Foi isso que mudou a vida deles e deu início à igreja. É essa a verdade de um Cristo vivo. É essa a verdade capaz de inundar a sua vida com poder. É essa a verdade capaz de inundar sua vida com poder e transformá-la. Cristo está vivo. Cristo ressuscitou. Ele venceu os nossos pecados, Ele venceu o inferno, Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte, Ele concede a vida eterna a todo aquele que nele crê. Na morte daqueles que nele creem, Cristo os recebe no paraíso. Mas quando Cristo voltar no último dia, irá também trazê-los de volta à vida, por meio da ressurreição, dizem as Escrituras, para uma vida de glória em novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Jesus é o Cristo ressurreto. Renda-se a Ele. Diga para Ele: ó Cristo poderoso, ó Cristo vivo, reina na minha vida, reina em meus relacionamentos, reina em minhas finanças, reina em meus estudos, negócios. Ó Cristo vivo, reina em minha vida. Que Deus nos abençoe.